Chegou o Dica Stats 6 para vocês. Tem novidade no Cartola e novidade no Dica Stats também. Hoje tem estatística dos times, vocês vão descobrir os times mais confiáveis para contar com saldo de gols. Vem com a gente. Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente tarda, mas não falha, tá chegando com o Dica Stats da sexta rodada aqui. As estatísticas dos times voltaram, vocês sempre pedem, a gente sabe que vocês gostam. Rodada sim, rodada não, pelo menos a gente vai estar mostrando elas aqui. Mas vamos lá, rodada 6, na última a gente não foi tão bem, né? Exatamente, o time que a gente indicou aqui no vídeo fez 48 pontos, os quebrados, mas o time que a gente conseguiu escalar, né? Explicamos os problemas que aconteceram, a gente demorou para montar o time. Ficou sem cartoleta, né? Exatamente, fez 62 pontos, que não foi tão ruim, acima da média dos cartoleiros, que foi 52. Acabou sendo melhor, a gente usou as opções mais baratas que a gente indicou aqui, E deu né? certo. Então, para pontuar para vocês, desde o começo já a gente vai indicar 23 jogadores aqui, no final a seleção, com o capitão, com o técnico também. Mas a gente começa hoje com as estatísticas dos times. A gente pede desculpas para vocês já, porque o microfone talvez não esteja lá aquelas coisas, né? Aos trancos e barrancos, mas a gente, como o Felipe falou, a gente tarda mais um falha, né? Mas vamos lá, a gente começa com essa estatística aqui, que é a porcentagem de jogos que os times ficaram sem sofrer gols na temporada inteira. A gente começa por essa conta aqui de temporada inteira, mais pra frente a gente vai chegar nos últimos jogos aí. Mas aí o que mais chama atenção logo de cara aqui já é o Palmeiras na primeira colocação, 75% de jogos sem sofrer gols, só sofreu gols em 1/4 dos jogos. E aqui na outra ponta o Flamengo, né, com 27,6% dos jogos. Se o Palmeiras só sofre em 1/4 dos jogos, o Flamengo só fica sem sofrer em praticamente 1/4. É inversamente proporcional, né? Como você falou, e o negócio do Palmeiras, pra gente ter uma noção melhor, sofreu 8 gols no ano até agora, que é um número inexistente praticamente, quase nada. É nulo. Né? Ainda falando nesse contraste do Palmeiras com o Flamengo, é bem irônico, né? Porque são dois, pelo menos, dos 4 melhores elencos do Brasil, incluindo o Cruzeiro e o Grêmio nessa jogada. 2 dos 4 melhores. A gente vê o Palmeiras, o Grêmio e o Cruzeiro entre os 4 melhores e o Flamengo aqui em 20º, só um problema grave que o Flamengo tá. Vocês podem pausar o vídeo aí para ver direitinho quantos por cento cada time tem. Mas a gente vai evoluir o raciocínio agora para as últimas rodadas, porque de temporada acaba pegando muito estadual, esses jogos contra times um pouco mais fracos. A gente faz o recorte nos últimos 5 e nos últimos 10 jogos. A gente mantém aqui a colocação da temporada inteira. Nessa primeira coluna verdezinha um pouco mais clara, a quantidade de jogos dos últimos 5 que ficou sem tomar gol, ou seja, como exemplo aqui o Palmeiras, em 5 dos últimos 5 jogos ficou sem sofrer. E na segunda coluna, nos últimos 10 jogos, o Palmeiras também só sofreu o gol do CSA. Exatamente, e engraçada ironia também, CSA e Sampaio Corrêa, nessa sequência de 10 jogos, os adversários em tese mais fracos, foi o que o Palmeiras mais sofreu, né? Foram os que mais conseguiram impor dificuldade para o Palmeiras. Acho que vai muito ao encontro do fato de ser um time muito reativo, o Palmeiras. Exato. Quando ele encontra times que jogam mais fechadinhos, lá trancados lá atrás, acaba sendo um pouco mais difícil de furar. O Palmeiras não consegue reagir daquela maneira que sempre faz. Olha o Cruzeiro, hein? Cruzeiro sofreu gols em 5 dos 5 últimos jogos, por isso esse 0/5, aqui essa fração de 0 para 5. 2 dos últimos 10 só, então o time está muito fraco. A gente tratou bastante disso no vídeo da queda de rendimento do Cruzeiro. E você falou também que o Cruzeiro estava em quarto na tela anterior, né, de 53% dos jogos que não sofreu gol, né? Isso impulsionado, como você falou, pelos estaduais, né? Porque nos últimos jogos, olha só a diferença, como o Cruzeiro está levando gol sendo vazado. E muito gol, né? Sofreu 4 gols do Fluminense. 3 do Inter, 3 do Flamengo, levou 2 do Emelec, tudo bem que jogou com o time reserva, mas levou em casa ainda, né? E aí, falando de outros times que também sofreram gols nos últimos 5 jogos, o próprio Fluminense, que goleou o Cruzeiro na última rodada, mas está sofrendo gol constantemente também. 0 de 5 também nos últimos 5, sofreu em todos. Só não sofreu em 2 dos últimos 10.
O Vasco também sofreu nos últimos 5, só não sofreu em um dos últimos 10. Nem lembro qual foi, viu? Marcas bem preocupantes aqui. O Galo também chama bastante atenção, que tem um problema crônico defensivo. De anos já, né? Entra técnico, sai técnico, continua sofrendo gols constantemente. E mesmo tendo essa atuada de melhora, né? Sendo o segundo colocado do brasileiro, o time continua levando gol. Todas as vitórias do Galo tiveram gol sofrido, né? Agora, falando em aspecto positivo, também dá para destacar o Grêmio e o Santos, que mais da metade dos últimos 5 jogos ficaram sem ser vazados, 3 de 5 e 6 de 10, 6 dos últimos 10 jogos também. Acho que vendo essa tabela aqui, dá para concluir que os times mais seguros para você apostar em saldo de gols são o Palmeiras, o Grêmio e o Santos, porque estão com marcas muito boas na temporada inteira e também esses 2 últimos recortes, né, Isa? Mas tem uma ressalva, né? O Grêmio, nos últimos 4 jogos, está sofrendo bastante, né? Tá com essa dificuldade, tá na zona do rebaixamento e tem que dar uma resposta para a torcida nessa rodada. E já vamos entrar no mérito de jogadores, né, Marcelo? Exato. A última coisa aqui que a gente pontua também é a diferença do Palmeiras para os outros times, né? A gente falou bastante disso no vídeo dessa semana que a gente postou do saldo, a gente vai falar melhor na próxima tela. Mas os últimos 5 jogos, ninguém tem nem 4 dos últimos 5, e nos últimos 10 jogos, a máxima marca, ninguém tem mais do que 6, que é a marca do Grêmio e do Santos, do São Paulo também. Impressionante essa solidez, né? A gente até falou do vídeo do Luan e do Gomes, né, a gente vai deixar no card aí também. Já tá um pouco antigo, mas o raciocínio continua mesmo, porque o Palmeiras não leva gol. Então a minutagem do Luan e do Gomes em campo é absurda, né? E eles não levam gol. E essa tela aqui, que é do saldo de finalizações certas, realizadas e sofridas, a gente explicou ela direitinho no vídeo dessa semana, no balanço dos 20 times da Série A. Vocês podem acessar, vai estar no card aqui também, vocês vão entender um pouco melhor. Mas só para explicar para vocês, para passar por aqui, porque a gente atualizou esses números desde o último vídeo, é o saldo de finalizações que você faz e que você leva, das finalizações certas. Quanto você consegue impor de perigo mais ao seu adversário do que você sofre. Palmeiras lidera aqui também com 3,3, caiu bastante esse saldo aqui, bem melhor, em função do jogo com o Sampaio Corrêa, que realmente a equipe foi muito mal. O São Paulo aparece na segunda colocação aqui, muito em função do pouco que sofre, né? Sim. Tem sofrido pouquíssima finalização, mas realiza pouquíssimas também. Até criou contra o Bahia, né? Chutou acho que 7 ou 8 bolas no gol, né? Mas ainda assim acabou perdendo. Não consegue fazer gol, no Morumbi tá terrível aí nas últimas partidas. Um dos piores inícios no Morumbi em sei lá quantos anos. São Paulo tá devendo muito para sua torcida. E o Fluminense aqui também, que é o mais um dos times que está na casa dos 3 de saldo aqui, esse saldo muito positivo. Emocionado pelo jogo contra o Atlético Nacional e pelo monstro, o menino João Pedro, que chutou até pensamento e tudo no gol, né? O Atlético Paranaense, quase 2 também, fez uma baita de uma partida contra o River Plate. Time muito bem preparado pelo Thiago Nunes. O Corinthians aqui, que aparece com 1.3, atrás, né? Saltou várias posições com esse jogo com o Deportivo Lara. A gente até faz esse disclaimer porque o Lara realmente é um time bem fraquinho. Antes da rodada de ontem, o Corinthians estava com menos 0,6, estava lá na parte de baixo. E aí com o jogo de ontem evoluiu aqui para cima. O Flamengo, que está zerado aqui, ou seja, faz o mesmo número de finalizações certas do que sofre. E lá na ponta de baixo, o CSA muito mal, o Cruzeiro muito mal, que a gente já falou bastante, o Vasco mal também. Mas enfim, vocês podem acessar o card para ver essa história aqui um pouco mais direitinho, para entender esse gráfico um pouco melhor. Vamos para os jogadores? Vamos lá, vamos começar para a nossa convocação para a rodada, começando pelos goleiros, como já é de praxe. Todo time começa por um bom goleiro. Exato. E a gente recomenda 3 bons goleiros para vocês aqui, começando com o Felipe Alves do Fortaleza, o Fábio do Cruzeiro e o Gatito Fernandes do Botafogo. Felipe Alves a gente destaca aqui porque ele está com uma média muito alta de defesas difíceis, né? Isso? Segundo as nossas estatísticas, o Felipe Alves é o goleiro que mais fez defesas difíceis, foram 8 até agora no campeonato. E joga em casa contra o Vasco, está com dificuldade, a gente ilustrou aqui, né, os problemas defensivos e também ofensivos do Vasco, né? Sofrendo gol todo jogo. Enfim, é uma boa aposta pelo esse precinho aí, tá bem aceitável, né? É o goleiro do Brasileirão do Fortaleza, né? O Marcelo Boeca, da Copa do Nordeste, ganhou o primeiro jogo de ida contra o Botafogo. Aí a gente segue com o Fábio do Cruzeiro, que enfrenta a Chapecoense em casa. A gente viu na última tela que o Cruzeiro tem sofrido gols constantemente. Mas o Fábio foi importantíssimo no jogo contra o Ceará, né? Pegou o pensamento, pegou tudo, né? E essa é a nossa esperança, que o Cruzeiro consiga se recuperar nesse jogo e o Fábio brilhe também, né? E consiga sem sair vazado também desse jogo contra a Chapecoense, que tem problemas ofensivos graves também.
Mas mesmo que sofre gols, ele pode pontuar bem, porque ele faz muita defesa difícil, o Fábio, goleiro excelente. E o terceiro goleiro que a gente indica aqui é o Gatito Fernandes, que enfrenta o Palmeiras, recebe o Palmeiras em casa, é no estádio Milton Santos, né? Exatamente. E a gente está botando muita fé no Gatito pelo volume ofensivo do Palmeiras. A gente viu na tela anterior que o Palmeiras é um dos times que tem aquele saldo de finalizações mais positivo, porque finaliza bastante, também sofre pouquíssimo, mas sempre está levando muito perigo aos adversários, forçando defesas difíceis dos goleiros rivais. E a gente amplia esse pensamento porque o Gatito é um dos goleiros que mais faz defesa simples no campeonato. Pode não contar ponto, mas como a gente imagina que o Palmeiras vai finalizar bastante, vai acabar oferecendo muito perigo ao Gatito. Ele faz 3,2 de defesa simples por jogo, que podem se tornar defesas difíceis. Exatamente, dependendo da qualidade do chute do rival, pode virar defesa difícil. O Palmeiras finaliza muito bem, então a gente está contando com essa combinação de fatores. Vamos agora para os zagueiros, começando com Pedro Jeromel, sempre ele por aqui. Gustavo Gomes, tem novidade, né? A gente falou, o Palmeiras voltou para o Cartola, a gente começa a colocar eles aqui também. Que bom. Torcedor do Palmeiras estava sedento por isso, acho que até dos rivais também, porque os jogadores do Palmeiras estão pontuando muito, né? Opções ótimas, né? O Palmeiras muito sólido, defensivamente então é impenetrável praticamente, né? A gente segue com o Dedé do Cruzeiro e Gustavo Henrique do Santos, falando um pouco de cada um deles aqui. O Jeromel, que já é de praxe, é só você voltar nos nossos vídeos aí, carimbada, que vocês vão ver o que a gente sempre fala dele. Ele vai estar presente em quase todas as rodadas aqui, porque ele é um zagueiro extraordinário. Média muito boa, né? Mesmo que a defesa sofra gol, ele vai bem, na última rodada foi isso, né? Fez 6 pontos, se eu não me engano, ou se ele tivesse tido saldo de gol, né? Se o Grêmio não tivesse sofrido gol do Ceará, o Jeromel não teria feito mais do que 11 pontos, que é uma pontuação fantástica. Mas ele sempre garante boas notas, tá com 5,8 de média, então um jogador bom para vocês pensarem aí. Gustavo Gomes do Palmeiras, zagueiro muito firme também. O Palmeiras tem essa característica de não sofrer gols na maior parte dos jogos. A gente sabe que ele está um pouco caro, mas se você for pensar em pontuação, se você está tranquilo de cartoleta, ele é uma ótima aposta, porque é muito sólido e ainda tem esse poder ofensivo, cabeceio muito bom. Jogo aéreo, faz muitos gols, finaliza bastante. Às vezes bate pênalti, né? Vai que? O escanteio sempre busca ele, o escanteio do Dudu várias vezes é buscando ele. Sim. Então ele tem esse jogo aéreo muito forte, mais uma boa opção. Dedé do Cruzeiro, mais um que está aqui constantemente. Tem a história do Cruzeiro sofrer muitos gols também, mas o Dedé colabora muito com roubadas de bola, colabora com finalizações, porque também tem um jogo aéreo bom. Fez 2 gols no Brasileiro até agora, artilheiro do Cruzeiro no campeonato. Está desvalorizado, então mais um atrativo. E a gente está com 3 caras aqui que tem um jogo aéreo ofensivo muito forte, né? Porque o Gustavo Henrique também é um zagueiro que finaliza muito, é um dos zagueiros com mais finalização na temporada aí no futebol brasileiro. Enfrenta o Inter em casa. O Santos é um time que está conseguindo segurar bem esse saldo de gol também, a gente viu na tela anterior. Em termos de finalização também ele consegue fazer algumas, fez 2 no campeonato. Para um zagueiro parece, para um jogador normal parece pouco, mas para um zagueiro é muito bom. Além de que ele pontuou mais 5 pontos, se eu não me engano, contra o Palmeiras, mesmo com a goleada ele conseguiu salvar com alguns desarmes. E tá com um precinho atrativo aqui também, 6,44 cartoletas, pode ser um fator aí para incentivar vocês. Indo agora para os laterais, Egídio do Cruzeiro, Fagner do Corinthians, René do Flamengo e Carlinhos do Fortaleza. Começando a falar do Egídio aqui, do Cruzeiro, um jogador que tem um apoio muito forte também, né? Ele sempre colabora com muita assistência para finalização e também que pode virar assistência para gol. Já foi uma para o Rodriguinho nesse campeonato e também tem 2 desarmes certos por jogo, né? Por enquanto tá bem nesse quesito defensivo também. Tem um cruzamento muito qualificado, o Egídio. Sim. A gente segue com o Fagner do Corinthians, aproveitando aqui que a gente está falando de Corinthians, falar de uma característica do jogo entre Corinthians e São Paulo que é bem interessante. Bem interessante, na verdade, para a gente que fala de número, porque para os times em si não é nada legal, porque o Corinthians e o São Paulo são os 2 times que têm pior média de gols feitos na temporada. O Corinthians na casa do 1,1, um pouco abaixo do que isso, e o São Paulo com 0,9, é o único time do Brasil que faz menos de um gol por jogo. A gente falou que tem essa dificuldade grande jogando no Morumbi, não tem feito gols. Agora visita o Corinthians na Arena Corinthians, também tem bastante dificuldade lá. E o Fagner, que costuma ir bem demais, seja em casa, fora de casa, é o cara com mais desarmes certos do Brasil na temporada, ele sempre está presente aqui nas nossas indicações também, né, Izzy? Exatamente, o Fagner 2,8 desarmes certos por jogo, está cruzando super bem, está com 58% de acerto no cruzamento no Brasileiro, quem sabe pode dar uma
cruzar uma bola boa, como ele fez contra o Deportivo Lara, mandou a bola na cabeça do Wagner Love. E o René do Flamengo, a gente indica ele aqui também, ele não está indo tão bem no Cartola esse ano, sim, mas ele é um jogador que tem um histórico bom de Cartola, ele costuma fazer uma média boa. Ano passado foi o jogador que teve a maior média do game, foi muito bem, e esse ano está devendo pouco, mas a gente acredita que o Flamengo contra esse time reserva ou misto do Atlético Paranaense vai conseguir fazer o mando de campo valer, né? Exato. E o Carlinhos do Fortaleza, a gente também indica ele aqui, enfrenta o Vasco em casa. O Vasco com problemas ofensivos sérios também. O Carlinhos, que está com uma média boa de desarmes também, né? 2,6 desarmes certos por jogo e em números absolutos ele é o segundo lateral que mais desarmou. Tá muito bem nesse quesito aí e o Vasco vai ter dificuldade para atacar do lado dele. E mais um jogador no preço bom aqui, 5 cartoletas, um pouco acima do que isso. Dá para encaixar em qualquer time aí, seja a quantidade de cartoletas. E o René são baratinhos. René baratinho também. Vamos lá para os volantes, Ralf do Corinthians, William Arão do Flamengo e Márcio Araújo da Chapecoense, o torcedor flamenguista da Tremelique aqui, né? Ver William Arão e Márcio Araújo lado a lado. Eu tava esperando por esse comentário aí, mas vai ter gente no vídeo que vai criticar a gente, mas não foi pra gente causar discórdia nem nada, foi só uma opção que a gente teve aqui, né? Vamos explicar. Os críticos sempre vão ter isso, a gente sabe disso, mas o William Arão e o Márcio Araújo podem não ter um primor técnico, serem jogadores de uma qualidade técnica muito grande, mas eles são muito úteis para todos os times que eles passam, tanto que todos os técnicos que comandam eles têm muita confiança nos jogadores. Márcio Araújo é o titular absoluto. Foi titular em todos os times que passou, no Galo, no Palmeiras, no Flamengo. Alguma coisa de boa ele tem, isso aqui, acho que essa falta de técnica que muitos falam acaba sendo preterido, né, na cabeça de alguns torcedores. Mas começando aqui pelo Márcio Araújo, então, já que a gente está falando dele, é um jogador que rouba muita bola, ele é aquele cão de guarda mesmo, ele persegue o adversário até conseguir roubar a bola. 1,8 desarme certo por jogo e a gente imagina, né, porque a gente está colocando ele aqui, porque o Cruzeiro vai ter bastante posse e ele vai ser acionado para fazer esses desarmes. Foi muito bem na última rodada o Márcio Araújo, está com uma média bem alta, 5,6 por jogo. Quem está com uma média altíssima também é o William Arão, que deu assistência em todos os jogos que ele disputou no Brasileirão. Jogou 3 jogos e deu assistência em cada um dos jogos diferentes, né? E também fez gol contra o Corinthians de cabeça, né, na Copa do Brasil. Quem sabe ele não aparece na área para fazer um golzinho, né? 9,17 por jogo, a gente sabe que ele está caro, quase 15 cartoletas, mas vale o risco no William Arão. Ele desarma bastante também, ele consegue pontuar em várias partes diferentes. E o Ralf do Corinthians, esse que foca mais a pontuação dele mesmo nas roubadas de bola. A gente está botando fé que ele vai conseguir roubar bastante bola contra o São Paulo também. Tá com uma média boa no Cartola, tá desvalorizado, quase 2 cartoletas desvalorizado. Ótima pedida, né? Então é uma aposta nossa para essa rodada. Vamos agora para os meias mais criativos. A gente sabe que não tem essa diferenciação no Cartola, mas a gente pontua desse jeito para vocês terem mais opções, para vocês conseguirem ter essa diferenciação um pouco melhor. Deu spoiler o Diego ali. Apareceu antes da hora. Mas enfim, o Diego que a gente já viu, além do Rodriguinho do Cruzeiro e o Zé Rafael do Palmeiras. Zé Rafael novidade também, assim como o Gustavo Gomes vai estar fazendo a sua estreia no Cartola. Mas começando aqui pelo Rodriguinho do Cruzeiro. Tá devendo no Brasileirão, né? Tá devendo bastante. Uma finalização a cada 62 minutos no Brasileiro não é uma marca muito boa, até porque é um cara que chuta muito, né? Então tem que melhorar isso. Mas fez um gol em casa contra o Goiás. Esperamos que ele possa fazer também. Antes do Brasileirão ele tava com marcas muito melhores, né? Fazendo gol quase todo jogo. Eficiente demais, né? Agora caiu bem o rendimento, mas é mais um que a gente tá botando fé que nessa rodada pode ser a virada de chavinha do Cruzeiro, pode ser a virada de chave do Rodriguinho também. E tá barato, 5 cartoletas, dá para encaixar em qualquer time também. Zé Rafael do Palmeiras, aproveitando para falar uma estatística de Palmeiras e Botafogo também, que é bem interessante, essa sim bem bacana. Vai ser exatamente o confronto do time mais vertical do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, contra o time menos vertical, que é o Botafogo. Quando a gente fala de verticalidade, é a quantidade de passes que o seu time precisa trocar para conseguir uma finalização. Enquanto o Palmeiras finaliza uma vez a cada 15 passes, o Botafogo precisa de 52 para conseguir uma finalização. Então não é necessariamente uma qualidade positiva ou negativa, é só característica de jogo mesmo, a gente sempre esclarece isso para vocês aqui. Dá para ser campeão trocando 20 passes para uma finalização, dá para ser campeão trocando 40, 50, mas é uma questão de característica de jogo que vai ser um confronto legal. Falando agora especificamente do Zé Rafael, ele tem uma característica muito interessante, que é conseguir pontuar
em várias estatísticas diferentes. A gente aqui no Footstats a gente inventou o jogador faz tudo, né? A gente pontuou isso no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele foi o segundo jogador que mais somou finalizações, assistências para finalização e desarmes juntos. Juntando essas 3 estatísticas, ele foi o segundo, só o Paquetá foi acima dele. E no Brasileirão de 2017 ele foi o primeiro. Então é um cara que pode pontuar bastante, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Muito regular, né? E o próximo, Diego? O próximo é o Diego. A gente tinha colocado o Arrascaeta antes aqui, mas parece que o Arrascaeta não vai jogar, porque o Diego vai pro jogo. E ó, eu sei que vocês estão pensando, putz, Diego, jogou contra o Chapecoense, a gente encheu a bola do cara, botando de capitão, se eu não me engano, ou não? Não, a gente colocou o Vitinho, mas colocou o time. E o Diego tava indo muito bem, tava fazendo mais de 7 pontos, sem nenhum scout decisivo assim, mas perdeu o pênalti. Mas se não fosse por isso, ele teria feito 16 pontos, ia estar voando, todo mundo estaria celebrando o Diego, ele seria unanimidade e capitão. Tá com uma média bem ruim no Cartola esse ano, mas tá barato também. Mais um jogador aí que dá pra apostar bem aí nessa rodada. Agora os pontos, os jogadores de beirada de campo: Everton do Grêmio, Bruno Henrique do Flamengo e Rodrigo Rodrigo do Santos, o Raio da Vila Belmiro. Começando pelo Everton, sempre está aqui também, vocês já sabem, dribla muito, finaliza muito, dispensa comentários. 3 gols no Brasileiro. Tá caro, tá valorizado, mas é aquela história, sempre bom ter. A gente não tem a certeza que vai jogar também, né? O Grêmio sempre é um dos times mais misteriosos. Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, é difícil. Mas se for pro jogo a gente indica forte. Assim como o Bruno Henrique do Flamengo, esse sim está confirmado, vai pro jogo. Segundo jogador com mais participações diretas em gols no Brasil, a gente vai falar do primeiro logo menos também. Mas está muito bem, são 11 gols e 9 assistências na temporada, um equilíbrio muito bom entre gols e assistências. Segundo o atacante que mais finaliza no campeonato, está bem demais, só atrás do Michel do Goiás. Participa de gols praticamente todo jogo que ele entra, uma média altíssima, muito caro, quase 20 cartoletas, valorizado também, mas é aquela aposta que a gente recomenda, mesmo sendo caro. Difícil deixar de fora. Dificílimo deixar de fora. Assim como o Rodrigo dos Santos, também tem uma média melhor ainda, 12,9 de média. Nossa, surreal. E que pena, né? Porque ele já tá vendido pro Real Madrid, vai embora no meio do ano, né? Mas muito deve ser um dos últimos jogos dele pelo Santos, se não o último, né? Mas tá pontuando muito mesmo, quando ele não faz gol, ele vai bem. Porque tá finalizando muito bem, tá corretamente pra caramba, 2,3 finalizações certas por jogo. Uma pontaria muito afiada. E 2 assistências no campeonato até agora. Para os centroavantes agora, Gabigol do Flamengo, Fred do Cruzeiro e Patrick Fabiano do CSA. A gente começa falando do Gabigol aqui, que é uma opção um pouco mais em conta se você não tem dinheiro para comprar o Bruno Henrique, por exemplo. Também. Ele está desvalorizado. Gabigol e o Bruno Henrique juntos, acho que a gente não recomenda muito, é um ou outro. É muita grana também. Logo menos vocês vão ver quem a gente indica aqui no final. Mas um jogador que tem uma média de gols bastante alta na temporada também, caiu um pouco com o começo do Brasileiro, mas pode melhorar. Esse jogo contra o time misto do Atlético Paranaense pode ser um bom jogo para ele melhorar seu rendimento aí. Chuta bastante, né? Quase 3 vezes por jogo, né? Só que tem que melhorar um pouquinho a pontaria, né? Ainda tá devendo nesse quesito. Fred do Cruzeiro, mais um daqueles que a gente está contando com esse viés de melhora também. O Fred é aquele jogador que a gente fala, não vamos escalar mais, a gente escala, porque o cara é bom. Não dá pra segurar. Não dá, não. O cara é eficiente, né? Apesar de que esse não tá sendo o lema dele no Brasileiro, só deu 6 finalizações em 5 jogos, tá devendo, a gente sabe disso, mas acho que é o jogo para ele virar a chavinha, Cruzeiro também. Até o começo do Brasileirão ele estava fazendo um gol a cada menos de 3 finalizações, 2,3, abaixo de 2,5 até. Uma eficiência gigantesca. Então o Fred vai fazer essa rodada contra a Chapecoense. Dá pra arriscar? Vamos arriscar aqui. E Patrick Fabiano. Patrick Fabiano do CSA, jogador que participa diretamente da maior parte dos gols do CSA. Para quem não conhece muito, o Patrick Fabiano fez 9 gols e 4 assistências na temporada até agora. Ele é muito à frente, disparadamente o cara que mais faz gols, mais dá assistências no CSA, não tem ninguém que chega perto. Então a gente está botando um voto de fé nele aí contra o Goiás, joga em casa na segunda-feira. Pode ser a primeira vitória do CSA. Uma opção mais econômica também, né? O Patrick Fabiano, 5,7 cartoletas só. E chutou 4 vezes em 2 jogos também, tá chutando. Agora vamos para a seleção que a gente indica. Ó, Diego de novo. Diego aparecendo de novo, foi o último jogador que entrou aqui, né? No lugar do Arrascaeta. Ele queria muito entrar na seleção.
Mas vamos lá, falando da seleção que a gente indica aqui, dos 11 jogadores e do técnico, a gente começa com Felipe Alves no gol, nas laterais René e Egídio, a zaga com Gustavo Henrique e Pedro Jeromel, no meio de campo vem Ralf, Diego e Zé Rafael, e o trio ofensivo, que trio é esse, hein? Nossa, Bruno Henrique, Rodrigo e Fred. Com o Fred de capitão, a gente arriscou aqui, falei que o Fred vai fazer gol, tô contando com esse gol do Fred. Bota o duplo aqui, estamos pensando nisso. Vamos ver se ele dobra essa pontuação bem, se ele vai bem nessa rodada. Que carinho, né? E o técnico comandante é o Jorge Sampaoli, que tem a melhor média de pontos aí no Cartola entre todos os técnicos. Se juntar esse time inteiro aqui, o preço dele é 121 cartoletas. A gente sabe que nem todo mundo tem isso, a gente não tem, por exemplo. A gente vai vai fazer uma engenharia financeira. A gente vai ter que partir para as dicas econômicas, mas tem várias opções aí mais baratas para vocês colocarem também, a gente indicou aqui. E falando de valorização, de desvalorização, aí sim um ponto bem positivo desse time, que tem 7 jogadores desvalorizados. Se você está precisando de um pouco mais de cartoleta, se você conta bastante com isso, são boas indicações. Só 2 jogadores valorizados e 3 jogadores que estão zerados aqui, que são os casos do Zé Rafael, que está entrando agora na Cartola, o Rodrigo e o Diego, acho que não jogou na última também. Diego, né? Tá suspeito. Acho que é isso. É isso aí. Mas enfim, essa é a nossa dica aí para essa rodada, essa seleção que a gente coloca, tirando os outros convocados também. Se você fizer uma mescla legal entre aqueles jogadores, a gente espera aí que dê uma pontuação legal. Já deu muito certo em algumas rodadas nesse ano pra gente, a última não foi tão boa, mas a gente espera melhorar bem nessa rodada aí. E vale lembrar que caso tenhamos algum jogador de fora dessa relação que a gente colocou aqui da seleção, a gente vai avisar pra vocês, vai postar nas nossas redes sociais pra vocês não terem esse prejuízo, pra gente não deixar vocês na mão, né? Até o sábado de manhã, né, a gente consegue indicar isso. Se tiver algum jogador que deixe de ficar provável, a gente coloca aqui nos comentários do YouTube, joga no Twitter também, para ajudar vocês um pouco mais. Mas é isso aí, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, é bastante importante pra gente. Comente também o que vocês acharam, se vocês estão gostando das estatísticas dos times, dos jogadores. Sugiram aí, porque a gente está de olho em todas as sugestões. A gente recomenda fortemente que vocês baixem nosso aplicativo também, Footstats Premium, gratuito na nossa loja de aplicativos, seja Android, seja Apple. Tem muito mais estatística do que a gente apresentou aqui, né, Lazão? Exato, pode dar uma base bem maior. Todas as estatísticas que a gente coleta, você consegue conferir lá. Dá para dar uma estudada aí até amanhã para ser mais certeiro ainda na sua escalação para esse fim de semana. Mas é isso aí, galera. A gente volta nos próximos dias. Um abraço e até mais. Valeu, falou!